A gente foi colega de colégio, depois a gente acabou sempre mantendo contato como amigos ali e tal, mas se reaproximou bem uns 10 anos depois, eu acho, de acabar o colégio. Comecei a namorar, hoje sou casado com a irmã do Fabrício, né? Então a gente não é só sócio na empresa, é quase sócio na família, né? O Fabrício é meu cunhado. Eu acho que a ideia da empresa surge no casamento dos dois, né? Então tem a história bem, de fato, vai se conectando, né? E a gente ia morar fora, né? Então na época ainda era comum dar os presentes de casamento, né? Mas a gente tinha esse problema que a gente não ia receber os presentes físicos, né? Então o Fabrício estava lá dizendo, puxa, beleza, como é que os caras que querem presentear vão presentear vocês? Então foi uma vaquinha, né? Surgiu a ideia de juntar dinheiro para eles irem morar fora e não fazia sentido as ferramentas na época. A gente começou a trabalhar a ideia no começo de 2008, a gente já tinha a ideia mais ou menos formada, mas começou a botar em prática mesmo no meio de 2008. E aí a gente lançou a público finalzinho de 2008, começo de 2009. Como estava muito atrelada à ideia do presente, a gente tinha um nome que era Vaca Gift. Então era meio que juntar vaquinha com, né, gift de presente e tal. Ter pretensão internacional. Eu acho que ia ter dado errado em ambos os lugares, né? Hoje a gente tem por volta de 3 mil novas vaquinhas por dia sendo criadas no site, então é bastante gente. Mas eu acho que por desafio, né, momento desafiador, foi as enchentes, com certeza, assim. Eu acho que não tem outro que chegue próximo disso, né? Em termos de desafio estrutural de empresa, assim, de ter que reagir no momento onde a gente, né, sendo lá de Porto Alegre, também estava atingido, não podendo parar. E todo o desafio de ser não só a plataforma, mas ser quem estava gerindo também os recursos, né, e quem estava ajudando na linha de frente também para esses recursos serem distribuídos da forma mais rápida possível. Passar o chapéu, pedir contribuições, fazer um rateio, fazer uma vaquinha. São vários termos diferentes aqui no Brasil, mas que se referem a uma mesma coisa. Pedir contribuições financeiras de várias pessoas com um objetivo específico. E para o Luiz Felipe Geller e para o Fabrício Milesi, o objetivo específico era transformar presentes de casamento em dinheiro, de uma forma prática e sem dor de cabeça. Na época, o Felipe, que se casou com a irmã do Fabrício, ia mudar de país e queria uma forma de pedir a contribuição para os convidados sem que fossem usados cheques ou outros tipos de dinheiro em papel mesmo. E foi assim que surgiu a ideia da vaquinha. Em 2006, ela começou como uma ideia, em 2008 virou um negócio de verdade, quando fazer vaquinhas online ainda era uma coisa que não se ouvia falar por aí. O negócio logo virou um canal para causas maiores como saúde, emergências, educação, e a plataforma foi crescendo no boca a boca, até que chegou a ser usada por milhares de pessoas, com milhões de reais em contribuições. E a história dessa empresa, da vaquinha, que o Fabrício e o Felipe vieram contar hoje aqui no Do Zero ao Topo. Eu sou a Mari Amaro, roteirista e apresentadora, e esse aqui é o programa que conta as histórias e os desafios dos homens e mulheres por trás das grandes empresas do Brasil. E esse episódio conta com o apoio especial de Salesforce. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, se inscreva no nosso canal se ainda não for inscrito. E se estiver ouvindo a gente no seu agregador de podcasts favorito, você também pode seguir a gente por aí. Agora vamos para a história de hoje? Hey Einstein, como eu conserto um Turbo Sugar 5000? Com a Einstein AI, todo mundo pode ser um Einstein. Muito obrigada. Até logo. Einstein, resuma a chamada. Einstein, escreva descrições de produtos para a coleção de primavera. Agora todo mundo pode ser um Einstein com a Salesforce. Então, Felipe e Fabrício, começando pelo começo, eu queria primeiro agradecer vocês pela presença. Muito obrigada por terem aceitado o convite para vir aqui hoje contar um pouco da história de vocês. E eu queria começar com as histórias de vocês, onde vocês nasceram e cresceram, e como que vocês se conheceram. Vamos lá, deixa eu começar então. Eu sou lá do interior do Rio Grande do Sul, eu nasci numa cidade chamada Casca, mas me mudei para Porto Alegre quando tinha 4 anos, né? Meu pai foi trabalhar lá. Então, fiz toda a formação lá, estudei em colégio público primeiro grau, depois segundo grau em escola privada, fiz a Universidade Federal em computação, então eu sou formado em computação. E
Acho que o Fabrício pode contar a história dele, depois a gente conta onde é que a gente se conheceu. Tudo bem, Fabrício? Eu sou de Porto Alegre. A gente morava, acho que na Zona Sul de Porto Alegre também. A gente acabou se conhecendo no colégio, né? A minha irmã, colega do Felipe aqui, depois ele também vai complementar um pouco mais como essa história evoluiu. E me formei em comércio exterior, né? Morei sempre em Porto Alegre, morei fora um tempo, mas estudando, mas acho que a história começa no 1990 e... No colégio, 95, 96, então acho que continua a partir do ponto onde a gente se conhece, né? Eu fui colega da irmã do Fabrício no segundo grau. Então a gente era colega ali, bem amigos no segundo grau. O Felipe é muito mais velho do que eu, né? 2 anos. Isso. Mas o cabelo não diz tanto, né? Não, a gente foi colega de colégio, depois a gente acabou sempre mantendo contato como amigos ali e tal, mas se reaproximou bem uns 10 anos depois, eu acho, de acabar o colégio, acabei em 95. A gente acabou se aproximando um pouquinho antes, ali, uns 8 anos depois, e a gente começou a namorar. Então, comecei a namorar, hoje sou casado com a irmã do Fabrício, né? Então a gente não é só sócio na empresa, é quase sócio na família, né? O Fabrício é meu cunhado. Negócio de família mesmo, então. Claro. E eu acho que a ideia da empresa surge no casamento dos dois, né? Então a história bem, de fato, vai se conectando, né? Acho que eu posso ir já para a ideia de Claro! como surgiu, né? Como que foi, então, esse surgimento da ideia inicial? Eu, então, como irmão, né, encarregado ali de arrecadar dinheiro para a lua de mel, eles iam... Vamos me cortar? Não, eu ia te dizer só que a gente ia morar fora, né? Então, na época ainda era comum dar os presentes de casamento, né? Mas a gente tinha esse problema que a gente não ia receber os presentes físicos, né? Então, o Fabrício estava lá dizendo, puxa, beleza, como é que os caras que querem presentear vão presentear vocês, né? Então foi uma vaquinha, né? Surgiu a ideia de juntar dinheiro para eles irem morar fora e não fazia sentido as ferramentas na época, né? Eram agências de turismo, onde tinha que fazer uma transferência, ficava preso à agência, eles não precisavam comprar a viagem, eles já tinham tudo organizado, eles realmente iam precisar de um reforço para viver fora. E a ideia de pedir dinheiro, papel também era levar né? a Não é legal. urna, enfim, tinha alguma coisa nesse sentido, mas pô, como é que a gente faz de forma organizada, né? Então acho que ali, 2006, foi o ano que eles casaram, surgiu a ideia de como resolver esse problema e a gente chegou a discutir junto, acho que assim, a gente sempre discutiu muito empreender, né? A gente quando estava junto, a gente sempre estava conversando sobre montar alguma empresa, né? Eu me formei em comércio exterior, eu estava trabalhando no comércio exterior nessa mesma época e a gente sempre discutia nas nossas horas ali, né? Na janta de família, enfim, sempre uma hora vamos empreender, vamos fazer alguma coisa. Acho que a vontade de empreender sempre foi muito presente e na ideia de fazer a vaquinha ali começou, aí com o tempo depois, acho que eles foram morar fora, né? Eles ficaram 2 anos, 3 anos. E quer complementar? Eu ia dizer que ali eu acho que a gente identificou mais a dor do que qualquer outra coisa, assim, era o problema, né? Quando muita gente ia dar um presente para alguém, não tinha uma maneira fácil de resolver. Então ali eu acho que a gente identificou ali um problema a ser resolvido. Mas a gente ainda não entendia como é que fazer disso um negócio, parecia um negócio ainda complicado, né? Parecia que tinha alguma coisa ali, mas não era fácil de entender qual era o modelo de negócio por trás, assim. Eu acho que o modelo acabou vindo 1 ano e meio depois, a gente, depois de muita discussão, entendeu que, daqui a pouco dar o dinheiro para a pessoa num cartão, ou né, dar o dinheiro mesmo, era a solução que a gente ia dar. E aí sim a gente entendeu que, puxa, tem um modelo de negócio por trás que talvez vá muito além desse presente coletivo, né? E é a vaquinha que o pessoal fazia tradicionalmente já offline. Vaquinha, passar chapéu, fazer rateio, tem vários termos para esse tipo de coisa, né? Que é basicamente juntar o dinheiro de um monte de gente com um objetivo específico. E aí vocês encontraram nessa ideia um modelo de negócio e conseguiram colocar isso de pé a partir de 2008, foi isso? Finalzinho de 2008, isso. A gente começou a trabalhar a ideia no começo de 2008, a gente já tinha a ideia mais ou menos formada, mas começou a botar em prática mesmo no meio de 2008, tanto que foi a época que eu voltei.
E aí a gente lançou a público finalzinho de 2008, começo de 2009. A gente sempre fala que é o começo de 2009, que é o lançamento oficial do Vaquinha lá, que a gente abriu mesmo para o público começar a usar, né? E antes de colocar esse site, né, essa solução no ar, você estava falando, né, Fabrício, que quando teve a ideia, você ficou com ela ali pensando o que você faz com essa ideia, né? É um modelo de negócio? É viável? Como que foi para você esse momento de desenvolvimento da ideia? De que forma que você foi conduzindo isso, foi estudando para chegar nesse modelo de negócio que vocês têm? É bem desafiador, né? Eu acho que a gente era bem inexperiente, assim, né? Nesse sentido. Eu me lembro, a gente já conversava, eu e o Felipe, sobre a evolução ou de como resolver o problema. A gente quis fugir de enviar um cheque, né? O pessoal talvez hoje não Sabe né? o que é. A gente não queria fazer só uma transferência do valor, a gente queria agregar valor, né? Não ser a solução que a agência de turismo tinha na época, né? A gente queria ter algo diferente e a gente identificou no cartão presente de crédito, aqueles Visa, o Mastercard, enfim, um cartão que tu podia inserir o crédito. Pô, a gente juntar todo o dinheiro, colocar esse crédito nesse cartão e entregar, a gente está conseguindo viabilizar. Tinha na época, o Felipe estava fora, tinha esse modelo na Europa onde eram premiados por emitir cartões. Então, assim, peraí, além da transação de dinheiro, acho que tem como viabilizar através dos cartões. E assim, a gente entendeu, conversando, que, opa, existe um negócio que nos deixou muito motivado, né? E quando tem motivado, vem a insegurança também. Peraí, agora a gente tem a ideia, como é que a gente coloca ela em prática? Será que se eu falar para mais alguém, somos os dois com a mesma ideia, eu já não tenho mais diferencial nenhum, né? Então a gente tinha zero diferencial além da iniciativa de querer montar um negócio e de entender um produto que a gente acreditava. Então a gente estava brincando aqui do zero, né? A gente sai do zero, né? Eu acho que a gente, quando decide montar, a gente discutiu como é que a gente vai fazer. Vamos procurar uma empresa que programa, que vai fazer a programação da plataforma, eles vão ganhar um percentual. Vamos atrás de quem puder nos ajudar aqui vai ganhar um percentual. E vamos buscar contato de gente de banco, que a gente tenha alguma segurança, né? Só para complementar também, na época não tinha essas soluções de base e fintechs, né, que nem tem hoje. Então, até para emitir o cartão, acho que quem emitia cartão eram 2, 3 bancos só que emitiam esses cartões pré-pagos, né, que o pessoal podia usar. Então, era tudo do zero mesmo. A gente tinha que cavar a solução e meio que construir a 4 mãos, às vezes, com quem fornecia o serviço, a solução exata que a gente precisava para o Vaquinha. E Vaquinha, o nome. O nome é muito brasileiro, né? Mas vocês mesmos tiveram uma dificuldade ali na decisão do nome, porque poderia ser uma coisa regional. Vocês fizeram uma pesquisa para chegar a esse nome? Como que foi o desenvolvimento? A gente tinha dúvida. Até, eu acho, o momento de lançar o site, a gente tinha um outro nome. Não, Que talvez a gente não tivesse aqui contando a história se a gente tivesse lançado com esse nome. Como estava muito atrelado à ideia do presente, a gente tinha um nome que era Vaca Gift. Então era meio que juntar vaquinha com, né, gift de presente e tal. Pretensão internacional. Eu acho que ia ter dado errado em ambos os lugares, né? A gente não tinha o domínio, né? A gente não tinha o domínio Vaquinha, a gente estava pesquisando outras formas de ter uma marca diferente, mas no fim a gente conseguiu comprar o domínio antes da QU, né? Da plataforma ir para o ar, e a gente se sentiu seguro. Mas a gente não tinha dúvida até 2 semanas antes, né? Para nós, Vaquinha era um termo que era utilizado no Brasil inteiro. A dúvida foi nossa, assim, né? 2 semanas antes de ir para o ar com a plataforma, e agora? Será que todo mundo conhece o termo? Será que a gente apostou as fichas aqui no domínio, a gente fez toda a compra, tudo certo, e no fim a gente começou, foi uma dúvida ali de algumas horas, né? A gente foi pesquisar e a gente ficou confortável em ir para o ar com o domínio Vaquinha, e acho que sim, ele sempre foi, nos deu um respaldo muito grande, né? Acho que desde o lançamento, né, ser o nome do que a gente se propõe a fazer, né, nos deu muita segurança durante muito tempo, assim, né? Ele é um nome simpático também, né? Acho que ajudou bastante também essa característica da empresa também. É um nome que remete a uma coisa simples, né? Uma coisa que você faz entre amigos, uma coisa que todo mundo conhece. Então, isso também ajuda a quebrar uma barreira. Por outro lado, é uma barreira para um crescimento internacional. Exato. Né?
Então, vocês, apesar de terem sido lançados antes de muitos concorrentes internacionais, têm essa dificuldade de internacionalizar para a plataforma de vocês, né? Eu acho que para a gente internacionalizar, provavelmente a gente teria que ter um nome diferente lá fora, para facilitar, né? Por exemplo, eu não consigo imaginar alguém de língua inglesa conseguindo, né, ouvindo vaquinha, conseguir colocar lá, e se não ouvir o termo e não souber como é que se escreve, eu acho que é muito difícil. Então tem essa dificuldade ali que a gente enfrenta, né? Mas a gente sabe também que no resto da América Latina é esse termo também, vaquita, vaca, eles falam também isso, né? Muito por influência brasileira também. E como que foi o processo de validação do modelo de negócio de vocês? Sofrido. Sofrido. Longo e lento, né? Mais lento do que a gente lento, esperava. sofrido. Acho que o primeiro mês a gente movimentou R$500, né? Por aí. Então, não, a gente lançou o Vaquinha no ar, e na época a gente também não entendia a gente achou que as pessoas iam ter dificuldades de colocar o dinheiro delas num site chamado Vaquinha, que ninguém conhecia na época, né? Que tinha ainda um logo meio brincalhão, assim, né? Tinha uma vaquinha lá em formato de um cofrinho e tal. Então a gente lançou em parceria na época e com promessa de, puxa, vai vir aqui bastante publicidade. No fim não veio tanta publicidade, mas quem usava e quem chegava no Vaquinha acabava usando, gostando e divulgando para os seus amigos, assim. Então o boca a boca funciona muito bem. Só que o boca a boca é um modelo lento, vamos dizer assim, de propagação de um negócio, né? Então foi bem lento o nosso crescimento no começo. A gente via que o pessoal que usava gostava, indicava para os amigos usavam também, indicavam para os outros, só que era um processo passo a passo, assim, bem lento. A plataforma era mais complexa de usar, tinha o cadastro era mais difícil de fazer, a gente não conseguiu entregar o que a gente acreditava como melhor solução, né? A gente acreditou que a gente conseguiu, né? Então tinha um desafio para o usuário vir fazer um cadastro, o cadastro era um cadastro mais complexo, né? Mas... E os meios de pagamento também, né? Eles eram complexos na época. Apesar do pessoal pagar já em cartão e fazer compras online, não era tão difundido quanto é hoje, assim, tão fácil quanto é hoje, né? Então tinha ainda os seus perrengues, assim, em termos de meios de pagamento também. E qual foi o momento mais difícil no começo do negócio para vocês? Terceiro mês, né? O terceiro mês? Terceiro mês. Você falou com tanta convicção. O terceiro mês, assim, a gente lança em janeiro, então a gente conseguiu um investidor, a gente não buscou investidor, a gente estava buscando conselho. Sempre brinco, né, que foi a primeira vez que eu busquei conselho e a gente saiu com dinheiro, toda outra vez que eu pedi dinheiro só voltou conselho, né? A gente foi conversar, o cara gostou da ideia e eles, não, vocês não conversem com mais ninguém, eu vou ser o investidor. E nós, tá bom, então, opa, esse negócio vai crescer. Eu acho que ele teve um papel muito importante, né? Ele é já falecido, né? Mas o filho dele tá conosco até hoje, né? É o primeiro cara que acreditou no negócio. E eu acho que ele nos deu muita segurança também em acreditar no tamanho que o projeto podia chegar, né? Mas... Então, ele tinha um valor que ele ia colocar, a gente tinha uma despesa, o Felipe volta, então, de Barcelona só por causa para tocar o Vaquinha, né, como ele tem a parte, né, da computação técnica da coisa. Ele era vital para o aporte acontecer, ele estava bem na Espanha lá com ele e a minha irmã estavam bem lá, ele decide voltar para tocar o negócio, eu trabalhava como SEO, trabalhava bem, e a gente seguiu, né, mantendo um custo de vida e a gente, com 3 meses, acabou já o primeiro aporte do nosso investidor. A empresa girou nada, né? Praticamente nada. Foi R$500 no primeiro mês, 1.000 no segundo. Mal validou a ideia, né? Porque eram poucos usuários ainda. Então, parecia que tinha algo, porque o pessoal usava e indicava para os amigos e cresciam, né? O pessoal voltava a usar, mas eram números muito pequenos. Então a gente trabalhava também num modelo de negócios onde a gente recebia 1% de todo o volume arrecadado, voltava para nós como rebate 1%. Então para a gente ter uma receita relevante, precisava de um volume movimentado muito grande, que a gente estava longe de atingir, né? Então eu não me lembro exatamente se foi o terceiro mês. Não, eu tenho certeza que foi, pela convicção dele. Terceiro mês a gente quebrou a primeira vez. A gente brincou que a gente quebrou 5 vezes, né, ao longo dos primeiros 4, 5 anos, né? Os 5 primeiros anos a gente
literalmente pagou para É. trabalhar, eu acho, né? E aí a gente teve que voltar a pedir dinheiro sempre pros investidores, Investidores, pros sócios né? investidores lá. Eu acho que veio um choque Cada de vez realidade difícil. também para todo mundo. Acho que tinha uma expectativa nossa, tinha uma expectativa deles, e então foi bruto, né? Foi bruto. Esse mês de março. E então toda a expectativa que a gente tinha, mas enfim, eles acreditaram, foi sofrido, mas eles acreditaram, os dois investidores, eles E a gente também, né? Eu acho que, de novo, assim, eu acho que separando a parte onde a empresa ainda não tinha uma sustentação financeira, o fato da galera vir usar o produto e indicar para os amigos, os caras gostarem, né? Passarem por todo o ciclo e tal, isso era muito legal pra gente, a gente via que tinha um negócio ali. Só que a gente não estava conseguindo extrair ainda todo o valor financeiro, vamos dizer, desse negócio, né? Que a gente tinha na mão. Tava crescendo muito Tava devagarzinho. crescendo devagarzinho. E crescendo Então, devagarzinho mesmo. Essa foi a primeira vez que vocês quebraram. Vocês falaram que teve umas outras 5, A outras gente- 4. Quais foram a elas? gente criou um número 5, não sei se foi 6 ou 7, né? Foram Porque várias vezes que a gente ficou sem dinheiro, mas 5 foi que a gente teve que A voltar negociação. voltar pros investidores lá e dizer, cara, a gente precisa de mais uma grana para A gente- continuar tocando. assim. E teve a principal que foi vamos fechar a empresa, né? Foi a última. Quando Final que de foi 2012. isso? 2012. É. O que aconteceu? Aí a gente tava exausto, Tá. eu acho. Esgotado, Tava né? exausto, eu acho que era o momento que a gente teve mais dúvida, talvez, se o negócio ia ou não ia. Porque a gente tava lá, ó, tava crescendo, mas parecia que não ia ganhar uma escala nunca, assim. Aquela coisa do gráfico exponencial, ele começa aqui, né? Começou o concorrente chegar com tecnologia melhor que a nossa. Nos Estados Unidos também começam a surgir as plataformas, a gente não conseguiu. Parece que a gente teve a ideia antes do tempo e Lançou antes do a mercado. gente não conseguiu Se se aproveitar. beneficiar disso, né? Então, Né, a gente estava exausto mesmo, não pagava as nossas contas pessoais, e aí a gente tomou uma decisão. Eu me lembro da gente fazer contas, assim, quem é o mais caro para a empresa, né? Tava eu fazendo as minhas contas e ele as dele, beleza, tu custa tanto, eu custo tanto mais X, então, cara, tu vai ficar na empresa de casa, só tu, fazendo atendimento e o resgate do dinheiro pro pessoal, e eu vou me virar, vou buscar alguma outra coisa e tal, e se a empresa continuar crescendo em usuário, em algum momento ela for viável, a gente volta. Então. daí a gente pediu dinheiro para os investidores para 6 meses de operação para encerrar a operação. Mais ou menos isso, né? Isso. E Na aí, época dava 30 mil, mas daí a gente pegou o dinheiro. a gente ainda combinou, olha, se der tudo errado, a gente vende, cada um tinha um carro que custava mais ou menos uns 15 mil, a gente vende os carros, paga aí eles. só que tem que explicar, né? Aí no fim a gente recebe esse dinheiro para fechar a empresa e a gente decidiu, não, vamos tentar uma última vez. Eu tenho meu carro aqui, a gente vende qualquer coisa, a gente devolve esse dinheiro pros investidores, mas vamos tentar a última cartada, né? Por conta própria, só nós, a gente não falou com os investidores, a gente decidiu, a gente reduziu tudo que podia em Tentou breakivar a despesa, né? empresa não ganhando mais, mas reduzindo o custo a quase zero, né? Só abatimento no coração, assim, né? Então, nessa época eu fazia tudo, né? Eu era atendia o telefone, fazia saque, fazia tudo o tempo inteiro, né? Tava o telefone, eu botei no Skype, eu tava em casa montado com o computador, onde ligavam eu atendia, né? Vaquinha.com, posso te atender, posso te ajudar. E no fim, a gente distensionou, né? Muito, Distensionou, né? Quando a gente acabou- faz esse movimento, né? Acabou que deu também, acabei criando um outro negócio, eu criei um e-commerce em paralelo para conseguir pagar minhas contas, deu certo também, no fim. No segundo ano desse e-commerce, a gente pegou o escritório lá na Zona Sul, né, de Porto Alegre, lá, que tinha um espaço para botar o Vaquinha embaixo. Eu falei, Fabrício, pega aqui uma mesa, fica aqui, que daí a gente consegue voltar de novo a estar junto, né? Nesse meio tempo a gente tinha reescrito também Acho que o Vaquinha, contratado gente para reescrever e tal, para dar uma atualizada no site. E aí quando a gente relançou ele em março de 2015, aí ele começou a ganhar um pouquinho mais de tração, assim, a gente, opa, parei agora, parece que o negócio reviveu. Agora foi. Porque apesar da gente ter feito a gente botar a empresa para hibernar, os usuários continuaram usando Vaquinha e as histórias continuaram acontecendo e o número de usuários continuou crescendo. Isso foi a parte legal, assim, a gente via que a galera gostava mesmo do produto, né? eu acho que a gente tira muito da ansiedade, né? Uma vez que tu não tá mais com essa expectativa de ter que fazer o negócio virar em 1 mês ou 2. Não. Acho que para nós foi muito importante também ter um respiro nessa hibernação, né?
E aí tu consegue olhar com mais calma e ver as coisas positivas e achar alternativas, né? Então acho que vou emendar aqui numa pauta, provavelmente se tá nas perguntas, a gente sofreu muito, obviamente entre 2009 do lançamento até 2015, a gente teve diversos cases de sucesso de usuários que usaram o Vaquinha, né? E a gente saiu diversas vezes na mídia, né? E a gente assim, agora vai. E, né? Mas ia, mas voltava, mas tipo, tava sempre crescendo e a gente tinha uma dificuldade técnica, assim, o site caía toda hora. Então, toda vez que qualquer vaquinha começava a arrecadar mais, vinha bastante gente no site, derrubava o site. Então, assim, uma frustração A gente não conseguia se absurda, né? aproveitar desses picos de crescimento, né? Para levar o Vaquinha para outro patamar. Parecia que a gente tinha o pico e voltava sempre para a mesma base, né? E aí, em 2015, a gente entende isso, a gente tinha uma outra empresa em Porto Alegre que que era o Bicharia, que fazia... Mesma coisa para o mercado animal, né? a gente convidou eles fazem parte, né, da empresa, a gente remodelou o site. Quando a gente remodela o site, a gente lança em 2015, aí sim, já com essa marca que a gente tem hoje, já distensionado, já com volume que era seguro, o Felipe estava seguro com o e-commerce dele também, tipo, não dependia tanto da empresa, a gente pôde focar em melhorar os serviços, em melhorar a qualidade do site, aí sim, aí a gente começa a grande guinada, assim, né, que nos trouxe até aqui, né? Eu acho que ainda era muito boca a boca, o nosso crescimento era muito orgânico, né? Mas aí o volume já conseguia ser um volume mais interessante, assim, a gente já conseguia trabalhar melhor, já tinha mais gente usando, aí começou a ficar bacana, assim, de tocar o Vaquinha. A minha lua de mel, ele casou em 2006, né? Eu casei em 2013. 2013 ainda é essa época de hibernação, assim, eu levei o computador para lua de mel, para poder fazer a transferência dos usuários, né? Que faziam os resgates, então, tipo, todo dia... Casado com o Vaquinha. Todo dia, começava o dia, eu fazia toda a gestão do site, daí aproveitava um pouco e depois respondia alguns e-mails, enfim, e a gente vai do jeito que dá, né? Acho que... E nesse período de 2015, então, vocês começam a crescer já de uma maneira um pouco mais estruturada e começam a fazer investimentos também. Vocês falaram um pouco de como estavam focando ali nos clientes, de melhorar a plataforma para eles, para que o site não caísse tanto, para que tivesse uma estrutura mais parruda. E nesse momento vocês também fizeram outros investimentos, inclusive investimentos em tecnologia, certo? Aí entra, tu pode, Felipe. Eu acho que foi a virada que a gente deu, assim, a gente absorveu esse pessoal, né, que estava fazendo bicharia, que era um sistema muito parecido com o nosso, só que bem focado nesse nicho animal. E aí a gente começou a ter um site mais moderno mesmo, porque né, a gente, de novo, o Vaquinha é meio pré-histórico lá, né, de 2009, a gente tinha desenvolvido ele em 2008, então a gente atualizou ele ali com tecnologias mais recentes. E aí ele realmente conseguiu absorver bastante esse crescimento de usuários. Quando o pessoal chegava no site, o site respondia muito bem. E aí começaram a surgir cada vez mais casos também interessantes no site, né, principalmente dessa parte de saúde, essa coisa mais... as causas pessoais mais relevantes, educação, saúde, que é o que a gente tem hoje mais forte dentro do Vaquinha, e a gente começou a ser reconhecido por isso, né? Então, ali o site começa a crescer, ainda que seja muito orgânico, a gente só foi fazer investimentos em mídia bem depois, mas ele tem já um volume interessante e a rodinha essa de indicação de um usuário para o outro, boca a boca, funcionou muito bem daí. Já sem os limites, os transtornos dos servidores, né? Não era tão crítico assim, a gente conseguiu, tecnologicamente, conseguiu atender daí essa demanda que o site tinha, né? E aí começa a multiplicar mesmo. E foi nesse momento que vocês fizeram a parceria, então, com o Salesforce ou foi depois? Foi nesse momento que a gente começou a usar a Salesforce pela primeira vez, porque até então os servidores, né, quando a gente fala em cloud, hoje, né, todo mundo lembra da Salesforce, da AWS, da Google, enfim. Mas na época que a gente lançou o Vaquinha, quando o pessoal falava em cloud, era um servidor mesmo, em algum lugar lá, que quando tinha que aumentar a capacidade, tinha que ligar para alguém, o cara tinha que encomendar um servidor, preparar ele, depois de 15 dias aumentava a capacidade. Aí não, aí a gente, de 2015 em diante, a gente estava numa tecnologia que era cloud mesmo, né? Então, conseguia aumentar a capacidade do servidor, ele era muito elástico na capacidade, e aí sim a gente conseguia absorver uma demanda, um pico de acesso de usuários que antes a gente não tinha capacidade de absorver, né? Faria muito caro preparar um servidor para esse pico. As travas, caíram as travas, né? Acho que a gente realmente consegue absorver o volume e começar a crescer num ritmo mais... entusiasmante, poderia dizer assim, né? Um ritmo mais consistente, né, de crescimento. Acho que aí é que foi o segredo.
E hoje vocês estão num outro patamar também, né? Hoje, qual que é o panorama hoje da empresa? Hoje a gente tem por volta de 3 mil novas vaquinhas por dia sendo criadas no site, então é bastante gente. Ali a gente consegue atender demandas absurdas, né? Um exemplo talvez mais crítico dessa demanda tenha sido durante as enchentes ali, onde a gente teve uma única campanha que teve mais de 1.200.000 pessoas doando. Então, o site hoje ele consegue atender muito bem qualquer demanda que a gente tenha nesse tipo de coisa, né? Então tá muito estável hoje. Eu acho que a gente aprendeu muito também com esse período difícil, né? E a gente cuida muito porque, no nosso entendimento, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Como os nossos casos, eles são casos bem críticos, né? A gente tem, obviamente, as vaquinhas mais pessoais ali, que são desejos, mas grande parte do que acontece no site são necessidades mesmo das pessoas, né? Quer seja em situação de emergência, quer seja em situação de saúde, né, de educação. Então a gente entende como uma responsabilidade muito grande estar com o serviço ativo, sempre pronto para arrecadar. Porque quando a gente cai fora do ar, é alguém que está deixando de arrecadar um dinheiro que talvez não tenha um prazo para... Cara, não posso ficar adiar 2, 3 dias a arrecadação aqui. Então a gente leva isso muito a sério e hoje o site entrega isso muito bem. E qual foi o momento, vocês falaram de vários momentos difíceis aqui, né? Mas qual foi o momento mais difícil que vocês viveram nesse período até agora? Eu acho que... Tirando aquele mês de março ali que o eu Fabrício definiu que foi a acho que primeira vez que vocês frustração, quebraram. né? Acho que fechar a empresa foi um outro momento bem difícil, assim como decisão. Mas eu acho que por desafio, né, momento desafiador, foi as enchentes, com certeza. Assim, eu acho que não tem outro que chegue próximo disso, né? Em termos de desafio estrutural de empresa, assim, de ter que reagir no momento onde a gente, né, sendo lá de Porto Alegre, também estava atingido, não podendo parar. E todo o desafio de ser não só a plataforma, mas ser quem estava gerindo também os recursos, né, e quem estava ajudando na linha de frente também para esses recursos serem distribuídos da forma mais rápida possível. Assim, eu acho que esse foi a tempestade perfeita, assim, mas eu acho que a gente conseguiu dar conta muito bem, assim, é um motivo de hoje de muito orgulho para nós o que a gente acabou fazendo lá em conjunto. Eu acho que o que torna especial é que a gente foi atingido, né? Tipo, nossa, a gente saiu do escritório porque encheu d'água em volta, né? Então, a equipe trabalhou de casa, sem luz, sem água, né? Eu ia dizer, quando a casa estava ok para trabalhar. Então, tipo, somado, acho que é o protagonismo que a gente teve e ter vivido na pele as duas coisas ao mesmo tempo e tendo que manter, acho que a campanha no ar, no auge, né, com tudo aquilo acontecendo e a gente preocupado se o time tinha sido resgatado, alguém do time que estava no bairro, estava todo mundo sendo evacuado, então assim, foram dias tensos assim, mas enfim, acho que a gente conseguiu Da altura, eu acho. Eu acho que esse era o ponto, assim, acho que era um desafio grande, mas muita acho que disposição, né? Acho que, né, muito tudo muito, acho que a adrenalina, o drama, enfim, acho que foi tudo muito intenso, assim, né, no período, né? Então, acho que realmente te lembra, é difícil, acaba que o Vaquinha, assim, quando tem alguma tragédia, alguma coisa, o Vaquinha é lembrado, o Vaquinha é utilizado, né? E a gente... É esquisito estar dos dois lados, né? E no fim a gente acaba e é o jeito que a gente consegue também entregar valor nessas horas, né? A gente consegue ajudar, então foi dias especiais, né? Hoje dá pra dizer assim. E tinha sido a quinta enchente que a gente estava participando de alguma forma, né? Só que as outras a gente não tinha feito a campanha nossa, porque sempre tinha uma campanha antes ali, né? E eu acho que o que dificultou foi justamente isso. A gente tinha a nossa campanha que a gente se propôs a fazer, porque a gente entendeu que a quantidade de recursos era difícil de gerir, então, para uma pessoa qualquer, né? Então, a gente tinha um influenciador lá do Sul, o Badin, que tinha feito a campanha nas enchentes de setembro, que pegou só o interior do estado. E a gente via a complexidade que é a pessoa gerenciar o dinheiro. Isso que tinha sido 13 milhões de reais. Então, a gente entendia que tinha essa responsabilidade, fez isso, só que era plataforma Vaquinha, então cuidando não só da campanha da enchente, a nossa, as outras que estavam acontecendo e as outras das outras pessoas normais que já aconteciam, né? Com a dificuldade de estar sem escritório, com o pessoal todo disperso. Acho que foi único esse momento. Era muito difícil colocar em palavras o que a gente estava vivendo naqueles dias. Responsabilidade, né? Obviamente, Total. né? Então...
Com a cidade, com a população tudo, também. né? Não, Com com prestar os conta, funcionários. com fazer escolhas, né? Então foi desafiador mesmo, assim. A gente sabia que não ia ter certo e errado, a gente tinha uma urgência muito grande de botar os recursos na rua, porque isso era uma coisa que a gente sabia que a galera estava lá, né? Então teve um primeiro momento de emergência muito forte de tentar tirar o pessoal das casas que estavam alagando e tudo mais. E depois ainda tinha uma quantidade de recursos grandes também, a gente teve que aprender o que fazer com esse recurso, né? Tipo, beleza, o que eu faço agora quando acontece uma tragédia? Qual é o passo 2, né? Depois que tá todo mundo, entre aspas, salvo, né? Não tem mais vidas em risco, qual é o próximo passo desse tipo de tragédia que acontece, né? A gente teve que falar com empresas que tinham trabalhado lá em Mariana, Brumadinho, nos tsunamis do Japão, em New Orleans. A gente foi falar com todo mundo para entender assim, beleza, qual é o próximo passo, como é que a gente faz a aplicação mais eficiente desses recursos possíveis. Assim. Então foi um aprendizado absurdo. Assim. A gente trabalhou todos os finais de semana Foi de maio. A gente abriu a campanha dia 1º de maio, né? Então, todos os finais de semana de maio e junho a gente trabalhou e a gente só conseguiu voltar para o escritório dia 3 de julho. Foi 2 meses depois, porque o escritório também estava inacessível. Com geradores, né? Com geradores. Então, é insano, assim, quando eu começo a pensar, foi um período bem difícil. Não tem como não marcar, né? Não tem como não deixar marcas. E que marcas vocês acham que se refletem hoje na cultura da empresa, desse momento que vocês viveram? Você falou de um monte de processo que vocês foram buscar, né? Isso ajudou em outras situações parecidas, por exemplo? Vocês já estão mais preparados para agir em crises? De que forma que Eu acho que sim. Isso é um posicionamento que a gente teve também diferente nessas enchentes que a gente já tinha participado, né? Essa era a 5ª enchente, então as outras a gente também tinha participado organizando, principalmente as campanhas dos outros, dando visibilidade para elas terem mais eficiência na arrecadação. Mas esse momento onde a gente está dos dois lados da história, eu acho que tem muito aprendizado para nós, assim, né? A gente aprendeu muito. Eu espero que a gente passe por poucos, ou nunca mais, né? Por tragédias desse nível. Mas a gente aprendeu muito o que acontece, assim. Realmente é bem caótico. E eu acho que tem uma falta de entendimento também, que agora a gente tem, né? De como funciona a dinâmica desse tipo de processo, assim, né? E isso ficou como um aprendizado dentro de casa lá, e a gente com certeza... nas próximas, se acontecerem, né, de novo, não espero nada daquela magnitude, mas a gente está muito mais bem preparado, com um entendimento muito melhor de quais são os passos que têm que ser feitos para a coisa ter um impacto menor, eu acho, do que teve, né? E qual habilidade primeiro você, Fabrício, qual habilidade você precisou desenvolver para estar na liderança da empresa, para empreender? Porque empreender sempre foi um sonho, mas foi uma coisa que chegou um pouco depois, né? Qual habilidade você acha que você precisou desenvolver para ser um empreendedor? Para nós, na minha visão, sempre vi, cada vez que a empresa cresce, né? Eu sempre precisei, acho que umas 2 semanas refletindo sobre a quebra né, na escala, né? Acho que é um termo que a gente usa, né? A gente vai contratar mais gente, a gente vai se expor a mais riscos, né? A gente vai caminhar sobre, né? A gente vai escolher caminhos que a gente tem que arriscar, né? Tem que criar coragem, né? Eu acho que a gestão de time também, a gente sempre tentou ir criando assim a empresa com os nossos valores, e a empresa é maior que o Fabrício, que o Felipe, a gente sempre tenta se colocar de uma forma mais de bastidor, né? Aprender a fazer isso, né? A relação com equipe, mas acho que a habilidade, eu acho que é essa de aprender com as mudanças, né? A gente passou, que são 15 anos, né? A gente passou por muitas coisas diferentes que surgiram e a gente, nossa, estamos perdendo a oportunidade aqui, vamos para lá, ou muda a regra, ou entra um outro site, ou daqui a pouco o Facebook diz que vai fazer vaquinha nos Estados Unidos e tu tá aqui, tá sem segurança. Então acho que a gente aprende a ser mais, eu particularmente, né, a sofrer menos com essas variações, né, e a gente se cobrar para buscar soluções e alternativas para os problemas que a gente enfrentou. Então, ter calma, discutir,
É entender, é acreditar no teu time, acreditar na tua equipe, né? E acho que cada vez que a gente consegue continuar crescendo, acho que vai facilitando essa interação com o time, com os sócios, né? Mas assim, acho que o desafio acho que se desenvolver, né? Sair da tua zona de conforto a cada vez que a gente cresce, muda totalmente, né? Daqui a pouco tu não é mais a pessoa, né? Tu tem que ter alguém melhor que tu para fazer o que tu fazia, mas tu tem que te colocar e entender que sim, isso é melhor para a empresa, é melhor para a empresa, é melhor também para o sócio, é melhor para a equipe, né? E então vem a humildade de entender isso e não ter problema nenhum, né? E eu acho que a crença e acreditar tá bem parceirado aí, a gente facilita esse caminho, né? E você, Felipe? Eu acho que é isso, acho que é essa adaptabilidade ali que a gente tem que ter, né, para se reinventar cada vez que a empresa muda, né, a gente é obrigado a mudar junto e isso aí envolve tudo, tanto a maneira como a gente se comunica, quanto a maneira que a gente se coloca numa reunião, quanto as decisões que a gente toma, né, acho que tem que tudo ir adaptando conforme tanto a empresa para o mercado, quanto para dentro de casa também com os funcionários, né. E eu acho que uma das coisas que a gente foi bem sucedido em fazer e foi aprendendo também é o foco, né? A priorizar as coisas. Eu acho que aí todo mundo que está em posição de liderança, eu acho que tem que saber dizer os nãos, né? Porque eu sempre falo que é muito fácil dizer não para as coisas, para as ideias ruins. Essas são fáceis de descartar. Mas a gente acaba tendo muitas ideias boas também para dentro do negócio que a gente tem que eventualmente deixar para depois, porque não é hora ou porque não é o que vai mexer no ponteiro naquela hora ou que não está no timing certo. Então acho que isso é uma habilidade que a gente teve que desenvolver, porque cada vez que a gente fala não para uma coisa que é legal de fazer, dói muito, assim, ainda dói hoje, mas a gente entende que tem que ter foco e tem que saber priorizar, assim, eu acho que essas são as coisas principais. Mas essa mudança, essa jornada do empreendedor mesmo, né, que está dentro da empresa, ele vai tendo que se modificar e subir de patamar junto com a empresa, para ele ainda ser a pessoa certa a tocar ela, eu acho que é a parte mais bacana e mais desafiadora assim, do negócio. E quando vocês começaram, não tinha muita tecnologia, era muito difícil de fazer as coisas ali, o próprio site, mas agora vocês têm acesso a muita tecnologia, inclusive ao Pix, né? Eu queria saber de que forma que o Pix mudou o negócio de vocês. Mudou, foi uma dor de cabeça, vamos dizer, no começo lá, e no fim hoje ele é uma baita solução, né? Então, só pegando a história do Pix, ele foi lançado oficialmente no final da pandemia, então foi um momento onde o Vaquinha cresceu bastante, porque a gente acabou virando a hub para todo mundo que precisava de ajuda e que queria ajudar durante a pandemia. A gente cresceu muito durante a pandemia. E logo no final do ano, 2020, veio o Pix. O Pix, quando ele foi lançado, ele já foi uma solução que os usuários adotaram muito e a gente queria adotar o quanto antes, porque a gente entendia que não tinha como fugir dele, né? Mas ele tirou do Vaquinha uma coisa que eu acho que era a facilidade que o usuário tinha de criar uma campanha e sair arrecadando. Então a gente era o jeito mais fácil. E também era o jeito mais fácil de doar. Porque era complicado fazer uma TED, fazer um doc, né? Custava ainda para o usuário, né, que queria fazer uma doação. Com o Pix isso aí mudou. E a gente adotou o Pix de cara. Só que ele era um sistema que agora ninguém mais lembra, né, de tão bem sucedido que ele foi, mas ele tinha várias dificuldades. Os aplicativos dos bancos não estavam tão fluidos para o pessoal fazer o Pix. Tinha o Pix copia e cola, tinha o Pix transferência por chave, então o pessoal também se confundia bastante. Então a gente apanhou bastante no começo do Pix. Ainda assim foi uma tecnologia que a gente resolveu adotar com todas as forças, porque a gente entendia que tinha que entregar isso para o usuário, porque era a maneira que o usuário ia fazer as transações no futuro, né? Hoje eu acho que ele é uma das principais forças que a gente tem, né? Então cada vaquinha que sai lá no Vaquinha sai com uma chave Pix associada, onde a gente consegue consolidar o saldo lá. Então ele é hoje o meio que, sei lá, 90% das nossas transações são feitas via Pix, o usuário adora e eu acho que é uma das grandes forças do negócio. Acho que a gente foi super bem sucedido na integração, né, na adoção do Pix, da forma como a gente fez. Então, no fim, virou mais uma força, né, de crescimento. Eu acho que a gente teve que desenhar muito também isso com parceiros, né, porque a solução que a gente queria também não estava disponível na prateleira ali do Pix, né, então... Mas acho que um sistema que não tem o que dizer, assim, ele é muito bem sucedido em termos de popularização, né, da transação, assim, tanto que hoje é muito difícil. A gente basicamente zerou as transações por boleto no site e mesmo o cartão hoje ele está sofrendo ali. Mercado de doação, acho que o mercado de doação ali tem um impacto menor, cartão. Tanto pelo ticket também, né? Não é um ticket mais baixo talvez do que uma venda, né? Mas Pix é
é o modelo do vaquinha hoje, né, de pagamento. E a gente falou bastante do passado da empresa, né? Falamos um pouquinho do presente, mas eu queria saber do futuro. O que vocês esperam para o futuro da empresa? Quais são os próximos planos para vocês? Eu acho que a gente saiu um pouco dessa visão de ser só plataforma, né? O vaquinha, eu acho que principalmente depois das enchentes, até um pouquinho antes, a gente adotou muito essa ideia de ser protagonista também de muitas causas. Então tem muitas causas hoje que são caras para nós, que a gente acabou entregando de volta para a sociedade. Então tem projetos lá dentro que a gente mesmo lança, né? Mulheres Transformam, que é um projeto de educação lá para mulheres em situação de vulnerabilidade. Tem N outras coisas lá, os eventos PET que a gente faz. Então a gente acabou sendo protagonista de algumas coisas. A nossa ideia para o futuro é realmente ser um ecossistema de soluções para doação, né? Eu acho que a gente tem bastante espaço para isso ainda. É um mercado que no Brasil ainda está engatinhando, né? Apesar da gente ser relevante ali em termos de números, o vaquinha, eu acho que ainda tem muita coisa para a gente fazer, tem muita solução para a gente entregar. Então, o nosso sonho no futuro é que cada vez que alguém pense em doação, pense no vaquinha para resolver ali dentro, né? Então, entregando sempre essa questão de segurança, transparência e muita reputação que a gente acaba entregando. E hoje tem muita coisa para a gente avançar em tecnologia. Acho que a inteligência artificial também está arranhando, né, a superfície. A gente já tem algumas iniciativas lá dentro, mas a ideia é integrar tudo isso e apostar forte também no nosso aplicativo no futuro. E, gente, chegando aqui ao final da nossa conversa, eu queria saber se tem algum conselho que vocês dariam para vocês mesmos mais jovens. É uma pergunta que eu gosto de fazer para todo mundo que vem aqui, porque ela explica muito onde a gente acha que a gente errou, né? Mas eu acho também muito engraçado porque olhar para trás e apontar os erros é muito fácil, né? Mas se vocês pudessem dar um conselho, começando com você, Felipe, que conselho que você daria para você mesmo mais jovem? Eu acho que é ter um pouco mais de paciência. Eu acho que esse talvez o ponto de frustração que a gente tenha tido lá atrás, né? O que faz doer tanto é que a gente se lança num empreendimento e a gente espera um resultado muito rápido dele, talvez, né? E tem coisas que não tem jeito, elas levam algum tempo para amadurecer. Então, eu acho que é ter um pouquinho mais de paciência, assim, que talvez seja um conselho mais inútil possível para um jovem, né? Porque a característica é justamente não ter a paciência. Mas eu acho que esse é o conselho que eu daria, assim, né? Eu acho que empreender é, sim, um desafio e eu acho que ele nunca vai deixar de ser. Ele é um caminho arriscado, a gente sabe disso. Mas ele também é uma jornada de desenvolvimento pessoal que eu acho que é super interessante e só tem que ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de paciência consigo mesmo, assim, né? Porque a gente também, acho que cresce com um negócio e isso faz a gente amadurecer bastante e tira os frutos disso no futuro. Sem dúvida. Esse é um conselho que muita gente se daria, jovem. Paciência. Um pouco mais de paciência. De novo, é inútil, né? Eu acho. E você, Fabrício? Eu acho que não é bem um conselho, assim, é uma constatação, assim, do que a gente passou e assim, no início a gente tinha uma ideia e uma vontade, né? Aí quando a gente conseguiu empreender, parece que só ideia é muito pouco, né? Então, assim, o meu conselho que eu daria no meio do caminho, eu voltaria no tempo, assim, se tu só tem a ideia, tu não tem nada. A ideia é absolutamente nada para fazer um negócio dar certo. Mas a gente só tinha ideia, né? Então, deu certo, né? Então, eu acho que a ideia acho que é o principal, né? É o que te faz sair do zero, é o que te motiva, né? Se for a ideia, for o que te motiva a que tu acredita que vai dar certo, ele é o suficiente, né? Mas depois que a gente colocou só a ideia, se dá conta que não, tu tem que ter diferenciais, né? A gente conseguiu, acho que o nome, ter conseguido comprar o nome, ter conseguido montar alguma coisa nisso era mais do que uma ideia e a gente conseguiu, de fato, viabilizar. Mas eu sempre refleti isso depois, né? Pô, a ideia não é nada, a ideia não é nada, a ideia não é nada. E hoje, mais velho, assim, a ideia é o passo 1, né? É o que te motiva a sair do zero. Então, se começar com uma ideia, e o conselho, eu acho que eu sofri muito para contar. E hoje eu acho que eu não sofreria para contar a ideia, né? Eu acho que aquela brincadeira que eu falei, eu tenho ideia, mas se eu conto para ti, nós dois temos a ideia, então eu já não tenho mais diferencial nenhum. Não. Se eu quero fazer, o diferencial é que eu quero fazer, né? Então, o conselho que eu daria é assim, cara, tem a ideia,
vai, fala para todo mundo, testa, né? Vê se tá errado, vê se o pessoal concorda, enfim. E a diferença é quem faz, né? Então, se tu tem a ideia e quer fazer, isso eu acho que eu falaria isso pro Fabrício de 2006 e avisar para ele que ele ia perder cabelo, mas ia dar certo. Né? Mas eu acho que tem um pensamento de longo prazo também, que eu acho que a gente, se o Vaquinha tá aqui hoje, é porque a gente pensou também nesse jogo de longo prazo. Estão falando, né, paciência, eu acho que para jovem realmente é difícil incutir na cabeça, mas um pensamento de longo prazo é uma coisa que a gente sempre teve, assim, né, tem coisas que a gente deixou de fazer no Vaquinha porque a gente entende que dariam talvez um crescimento mais rápido logo no início, mas ele podia machucar um pouquinho o usuário. A gente disse, não, cara, a gente está criando uma relação de mais longo prazo com esse usuário, né? E a empresa, ela é feita para durar. A gente sempre foi muito fiel. fiel. A gente sempre foi muito fiel, assim, a esse tipo de coisa. Então, traduzindo a paciência ali, já que paciência é tão difícil para um jovem, eu acho que pensar no longo prazo, né? Pensar que as coisas não se resolvem em meses, mas tem anos ali pela frente, eu acho que funciona melhor para tomar decisões melhores também, focado muito nos valores que a pessoa tem, né? Certo, conselhos anotados. Gente, muito obrigada pela conversa de hoje. Um prazer. Nós que agradecemos. Né, também. Muito obrigado pelo convite. Espero que o pessoal tenha curtido. Com certeza. Obrigada, gente. Obrigado. Essa história fica por aqui. O Do Zero ao Topo é uma produção do Infomoney e você pode participar enviando críticas, elogios, sugestões e outras histórias para zeroautopo@infomoney.com.br. A captação de áudio e vídeo deste episódio foram feitos por Renato Costa. A edição é da equipe do Infomoney. Eu sou a Mari Amaro, roteirista e apresentadora. Até a próxima história.